Olá, essa é uma apresentação da disciplina de Máquinas Térmicas da Universidade Federal Rural de Pernambuco, com a orientação do professor Fernando Centeno, Felipe Centeno, sobre a, o, o cumprimento do aluno Jürgen Hansen da Silva do Medeiros. Essa é a quarta atividade que acompanha a parcela, 50% da parcela da nota da primeira verificação de aprendizagem, e se trata do tema de máquinas térmicas alternativas de grande porte. Bom, aqui tem um sumário e eu vou fazer uma breve introdução ao tema. Como se trata de máquinas térmicas de grande porte, esse tema se refere a onde podem ser empregadas esses tipos de máquinas e por que elas têm que ser empregadas ao invés de outras máquinas térmicas. O que elas diferem de uma das máquinas térmicas comuns. Então eu fiz aqui uma introdução a respeito de usinas termoelétricas, que é uma das possíveis formas de uso desse equipamento. Então, as usinas termoelétricas atendem quase metade da demanda mundial atualmente. Elas usam basicamente água como fluido de trabalho, mas também podem usar outros combustíveis. E elas ajudam cerca de metade da demanda mundial, sendo um exemplo comum as turbinas de carvão, que são mundialmente utilizadas para esse propósito, que é basicamente girar o eixo da turbina para gerar eletricidade, o que se deriva do vapor que é gerado, que é inserido no sistema, e isso se define basicamente como a coação da turbina, da usina, porque sem ar não seria possível realizar esse processo de geração de energia. Outra coisa importante é que para ligar esse componente é necessário fornecer vapor em alta pressão e temperatura, à medida que a turbina absorve energia do fluido de alta energia da sua pressão e temperatura caem em direção à saída. Então, usinas de alta capacidade elas costumam usar diferentes estágios de turbina. E isso porque, eu vou explicar mais na frente, mas é para basicamente aumentar a eficiência do sistema. Outra atividade comum é a instalação do sistema de atributos trocadores de calor. O que significa que elas não precisam estar literalmente ligadas ao sistema principal, mais próximas o suficiente para poder haver a troca de calor entre elas. Aí explica, por exemplo, o condensador possui um fluxo de água fria através dos dutos, onde se converte o vapor produzido no processo em líquido e alimenta a pressão de modo a reutilizar o fluido diversas vezes. Porque dessa forma ele favorece uma maior eficiência no sistema. Você não precisa gastar tanto. Você pode reutilizar o que você já usou. Apenas por meio de recolocar nas condições iniciais. Esse processo precisa de alguns esquemas específicos, mas quando feito corretamente, pode sim aumentar a eficiência do sistema. A próxima etapa nessa produção de energia é fazer a temperatura
voltar ao seu estado inicial, como eu disse. O que é adicionado a calor, o que é adicionando-se calor à saída da bomba por meio do auxílio de uma caldeira, que é o que vai reaquecer esse vapor para ele voltar ao sistema condensado. Aí ele explica que o carvão é pulverizado para queima do funcionamento da caldeira, e a água entra inicialmente por uma seção do economizador, onde o fluido capta energia do gás de combustão. E daí a água flui através da região inferior e depois através das paredes da água. Aí descreve um pouco sobre um sistema do funcionamento do reabastecimento de uma termoelétrica. Mas com isso, mesmo com esse sistema de reabastecimento, que é normalmente o que a usina trabalha, que é o conhecido como ciclo Rankine baixo, ele possui uma baixa eficiência, que é em torno de 20 a 25%. Porque porque também há outras opções de como é que se diz? Aumento da eficácia por meio de outros processos, como os processos de superaquecimento, reaquecimento, aquecimento de alimento e aquecimento de água e alimentação. Onde o de superaquecimento ele ele é utilizado, pois quanto mais alta é a temperatura do vapor, mais eficiente é o ciclo, conforme o teorema de Carnot de máxima eficiência térmica possível. Entretanto, tem um certo limite para isso, porque as próprias turbinas elas não têm condições de funcionar acima de uma dada temperatura, que a média é conhecida em torno de 600 graus Celsius para as turbinas atuais. Então, a temperatura máxima do fluido que tem que entrar nele tem que ser inferior a isso. Isso já é uma coisa pré-estabelecida. Já deve ser pré-estabelecido isso, senão vai dar algum problema no sistema e vai ter que chamar os profissionais para reparar. Mas, sendo instalado corretamente, pode aumentar até em 3% da eficiência. Outra coisa a se considerar é que as atividades de superaquecimento e reaquecimento elas atuam em prol a reduzir o teor de umidade da turbina, o que também favorece a maior eficiência do sistema, porque fica um vapor mais puro. Outra condição interessante é que se é introduzido um aquecedor de água de alimentação aberto para remover os gases dissolvidos que podem estar presentes no vapor. Mas existem análises que apontam que aquecedores de alimentação fechados podem melhorar ainda mais a eficiência da usina. E assim, com todas essas técnicas aplicadas, o sistema ele pode subir para uma faixa de 45 até 45% de eficiência. Além disso, tem a adição e rejeição de calor em uma usina real, que difere um pouco, pois o líquido é fornecido no condensador com a ajuda de uma torre de resfriamento. Aí daí, a água é aquecida na saída do condensador, que assim é pulverizada na torre de resfriamento, o que induz uma corrente de ar natural. E a água pulverizada perde calor. Por isso o líquido mais frio é sempre fornecido à entrada do condensador. Porque se fosse o contrário, basicamente a usina não ia servir para o seu propósito. Sim. Agora aqui vamos
se aprofundar mais um pouco mais sobre o tema principal. Que esse tipo de motor que eu citei é o motor a gás, mas também tem o motor a óleo. Que esses são basicamente os motores para as turbinas a gás e a óleo, respectivamente. E esses dois são constituintes da família de turbinas de combustão interna, que do inglês é Internal Combustion. Aí por isso que a abreviação é IC. A dinâmica e funcionalidade desses motores por combustão interna é definida pela formação do fluido de trabalho, que gera poder através da queima de combustíveis juntamente aos produtos de combustão. Já nas turbinas a gás, a combustão ocorre em outra câmara e o fluido de trabalho quente, contendo energia térmica, é admitido na turbina. Quer dizer, ele é feito em outra região, inserido no sistema quando ocorre a compressão. Aí, aqui ele explica que, portanto, nas turbinas a gás, a dilatação dos gases resultantes da queima do combustível acaba ativando a turbina a gás, o que, o que está diretamente inserido no gerador onde é transformada a potência elétrica. Já nas turbinas a vapor, que são aplicadas em usinas termoelétricas convencionais, a mudança do estado líquido da água para o estado do vapor é realizada reaproveitando o calor dos gases da turbina a gás, assim recuperando o calor da caldeira. Isso também favorece na eficiência, porque você tem menos gastos com o uso de outras fontes de calor. Então, as usinas termoelétricas utilizam de máquinas térmicas para a produção de energia. E devido à larga demanda de produção necessária, são empregados específicos modelos de máquinas térmicas alternativas, onde se encontram essas que eu vou falar que são as de grande porte, que são as únicas que conseguem atender a essa finalidade. Uma vantagem desse tipo de turbina, desse tipo de usina, é que ela pode ser construída praticamente em qualquer local, inclusive próximo a centros urbanos, além de diminuir o desperdício nas linhas de distribuição, como também pode ter uma rápida construção, porque ela não agride o meio ambiente diretamente, dependendo de qual basicamente depende de qual combustível vai ser utilizado. Mas a vapor praticamente não emite poluentes em uma escala tão grande quanto outras usinas. Como também ela não precisa de um ponto específico para sua construção, ao contrário de usinas hidrelétricas ou de usinas nucleares que não podem ser muito próximas da cidade. E, assim, com relação às turbinas, esses dois motores que eu citei, a gás e a óleo, eles apresentam, como se esperar, semelhanças em relação à sua composição e operação, pois ambos são da mesma família e convertem a energia química do combustível em energia mecânica. De modo geral, os motores alternativos a gasolina e a óleo, eles operam do mesmo modo, onde o fluido de trabalho ele segue ciclos repetitivos, além de cada ciclo termodinâmico ser composto por uma série de eventos sequenciais em loop, devido a essa atividade repetitiva, como se pode ser observado nos diagramas PV e TS desses sistemas, que no caso é o diagrama PV, é pressão
por volume e TS é temperatura por entropia. Mas, dentre as principais diferenças desses motores, é que o motor a gasolina, que é o motor a óleo, ele aspira uma mistura de gasolina e ar. Assim, quando ele comprime, inflama de uma vez a mistura e, com isso, claro, né? Ele inflama usando uma faísca. Ele não comprime tanto, assim. Porque ele tem tipo uma lâmpada para dar o primeiro feixe de centelha para acionar a combustão dessa mistura. Já o diesel não. O diesel ele comprime o ar e depois injeta o combustível do ar comprimido. Daí a compressão é maior do que a compressão da turbina a óleo e é numa faixa específica justamente para realizar uma combustão espontânea por meio da pressurização do ar, da mistura do ar e do combustível que foi inserido. Isso, ele, esse processo, ele evita algumas condições, como você precisa de menos combustível a ser aplicado, porque você só injeta na hora da compressão, quando próximo do momento da faísca, e também ele evita que sobre resquícios dessa mistura quando ela for evacuada dessa câmara de contenção. Outro fator a se considerar é que o motor de gasolina comprime numa proporção de 8:1 a 12:1, enquanto o diesel ele comprime numa relação de 14:1 até 25:1, que é basicamente o que eu disse. Que tipo, a relação de compressão do diesel, que é o a vapor, ele é maior porque ele não tem a faísca. Aí precisa que o sistema ele entre em combustão espontaneamente. Para isso ocorrer, ele precisa de uma compressão maior, porque precisa de menor espaço para que haja essa compressão em relação ao motor de gasolina, porque ele já tem a faísca, ele não precisa comprimir tanto. Entretanto, essa compressão, devido a essa compressão limitada do motor a gasolina, ele acaba não tendo uma eficiência tão grande quanto o motor a diesel. Porque essa relação de compressão era diretamente proporcional à relação de eficiência do motor. E por mais que a gasolina seja tenda a ser mais eficiente, o motor a diesel ele acaba ganhando em relação ao de gasolina nesse sentido por ter uma compressão maior. Então, aqui temos um exemplo de motor a gás, esse da esquina, esse verde, e o motor a óleo diesel, que é esse à direita aqui. Eles são levemente diferentes na aparência, não tem muita coisa a se especificar. A construção também é muito similar. Eles basicamente alteram apenas a parte das válvulas de injeção de combustível, que no a diesel ele tem, e no a gasolina apenas tem a de injeção e expulsão da mistura. Sim, então outra forma de diferenciar esses motores é em relação aos ciclos deles. Que tem o motor
um motor de 2 tempos e os motores de 4 tempos, que se distinguem principalmente com base no número de voltas que é da biela, que eu vou mencionar daqui a pouco, ou para o próprio curso do pistão, necessário para completar cada círculo. Então, use 4 tempos significa que o curso do pistão, que é definido por 4 etapas, admissão, pressão, expansão e exaustão, os dois tipos de motores apresentam essas 4 etapas, só que de formas diferentes. O de 4 tempos, ele faz cada um desses em meia volta. Enquanto o de 2 tempos, um curso de potência obtido durante cada revolução completa. Então, basicamente, ele só precisa dar uma volta na biela para fazer as 4 etapas. Enquanto de 4 tempos precisa fazer 2 voltas. Então, o modelo típico dessa família de motores de combustão interna é composto basicamente por cilindro, onde o combustível e o ar são admitidos, e a região onde também haverá combustão. Aí ele também possui um pistão, que é o que vai comprimir a mistura, ou o gás. A biela, que é o encaixe do pistão com o eixo de rotação. Também pode ser chamada de cambota ou veio. Aí tem também os sistemas de acionamento mecânico de geradores elétricos. Esses sistemas de acionamento mecânico podem incluir os sistemas que, como é que se diz? Utilizam as, o movimento mecânico do sistema, o que favorece o movimento mecânico do sistema, como válvulas manivelas, entre outros. A válvulas adequadas para o controle do fluxo de combustível, principalmente no... Não, na verdade dos dois. Só que nos motores mais avançados eles usam válvulas mais sofisticadas para um melhor processamento. Ele também possui sistema de lubrificação, porque a maioria das peças estão em movimento, então elas precisam sempre estarem bem dispostas para o movimento contínuo. E também sistemas de refrigeração para manter a temperatura adequada de cada componente. Porque com a combustão ele acaba aquecendo o sistema. Aqui eu separei uma imagem que demonstra uma visão geral dos componentes básicos que constituem o motor. Um motor de combustão interna, no caso. Aí pode-se ver que tem a válvula de borboleta, que é inserida em cima. Tem o coletor de admissão, a vedação do coletor de admissão, que essas vedações podem ser trocadas para... Essas vedações geralmente são usadas para não desgastar o material principal, que seria a válvula de borboleta ou o coletor de admissão, que são geralmente materiais mais caros e que não são... que se tende a ser preservado para não ser muito desgastado. Então é mais favorável desgastar outra peça que é mais simples e mais fácil de repor do que uma peça mais complexa e mais difícil de repor. Também tem coletor de exaustão, bomba de água, válvula de alívio de pressão, filtro de óleo, bomba de óleo, coletor de óleo, bloco do motor, tampa lateral, vedação do cabeçote, amortecedores, cabeçote, vedação, tampa do cabeçote e mais vedação.
Então, visto isso, estabelece que é recomendável motores a diesel para aplicação em situações que necessitam de máquinas térmicas alternativas de grande porte. Pois, além das características citadas, esse tipo de motor dispõe de grande longevidade, podendo ser até de 1 milhão de milhas quando utilizado para motores de 18, não, para veículos de 18 rodas. Como também apresenta menor custo de combustível, já que ele insere no processo de compressão, e assim ele apenas precisa usar o mínimo possível para fazer a combustão devido à compressão. Além de que ele não apresenta muitos momentos para manutenção, por não ter peças específicas que podem ser danificadas muito fácil, como as válvulas. Dentre as vantagens que se podem ser extraídas do uso de motores a diesel, existe que o design dele é mais simplificado, como também tem uma menor supervisão necessária em relação a outros modelos. Ele também responde a cargas variadas sem nenhuma dificuldade, além de que a usina diesel é mais eficiente em comparação a uma usina a vapor, devido àqueles fatores que eu citei sobre compressão. Sobre relação de compressão, no caso. Mas com relação a algumas desvantagens desse tipo de usina, é que por mais que necessite de poucas supervisões, ainda assim possui um alto custo de manutenção, precisando ser feita várias vezes, o que reduz a vida útil do sistema, de certo modo. E a operação, além de que o custo da planta por quilowatt e de seu combustível é maior, e por fim não podendo ser construído em uma grande escala muito exorbitante. Porém, mesmo havendo essas relações de desvantagens da usina, a diesel, o sistema encontra ampla aplicação nos campos por ser bastante adequado para a geração de energia móvel, nas faixas de 100 a 5.000 cavalos de potência. Como também pode ser utilizado em uma usina de energia que espera ou de pico, que normalmente é utilizada para dar suporte a outros tipos de usinas de energia. Agora, com relação ao desempenho do desempenho dos motores de diesel, há duas considerações usuais sobre as quais o motor a combustão interna opera, sendo elas: na situação com velocidade constante e carga variável, situação essa que é encontrada em geradores, que é provavelmente o que é usual em usinas termoelétricas, ou na situação em que a velocidade é variável com a carga variável, que geralmente é aplicada em locomotivas e seções automobilísticas. Visto isso, existem alguns cálculos que devem ser utilizados para definir a análise voltada a essa temática, sendo estes o cálculo do cavalos de potência indicados, HAP, do termo em inglês Indicated Horsepower, que ele é calculado por pressão efetiva vezes o comprimento, pressão efetiva vezes o comprimento vezes a área vezes a velocidade em radiano vezes o número de ciclos dividido por 4.500 vezes K. Esse K
eu defini aqui como sendo... Ele pode ser tanto 1 como 2. Mas se for 1, é para motores de 2 tempos. E quando ele tem o valor de 2, é para motores de 4 tempos. Outro cálculo é o de cavalos de potência de freio, que ele pode ser definido como 2 vezes o produtório da velocidade em radianos vezes o torque aplicado sobre 4.500. Outro importante aqui é os cavalos de potência de fricção, que basicamente é a subtração dos cavalos de potência indicados menos os cavalos de potência de freio. Aí seguindo temos a eficiência térmica indicada, que é esse NI, que é o cavalo de potência indicado vezes 4.500 dividido pelo peso do fluido vezes o valor calórico do óleo combustível vezes os joules aplicados. Além disso, temos a potência térmica de freio, que no caso usa os cavalos de potência de freio vezes 4.500 sobre a mesma equação da eficiência térmica indicada. E por fim temos a eficiência mecânica, que essa é dada pelos cavalos de potência de freio dividida pelos cavalos de potência indicados. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as usinas termoelétricas nas mediações da minha universidade. A Universidade do Cabo de Santo Agostinho, a UACSA, oferece cursos de engenharia voltados especificamente para a região que detém uma demanda muito grande de seções industriais e fabrícias. E com esse devido ao acréscimo dos polos de desenvolvimento industrial e empresarial, a universidade dispõe de cursos específicos para atender aquelas necessidades que são voltados apenas para a engenharia. Aqui eu descrevi um pouco do PIB da região do Cabo de Santo Agostinho, de Pernambuco. E outra coisa importante é que entre os setores, primário, que é a agropecuária, secundário, que é o setor da economia, setor terciário, o setor secundário, que é da indústria, ele é o que detém maior valor econômico da região, principalmente devido a essa presença tão forte de indústrias e empresas que são que tendem a migrar para aquela região. Daí, um ponto muito importante da região do Cabo, o Porto de Suape, que é um polo empresarial muito conhecido mundialmente. E nele, próximo a ele, se encontram 2 usinas termoelétricas muito conhecidas, que são a Energética Suape 2 e o Termocabo. O Termocabo ele teve início no começo do século XXI, quando o governo brasileiro tendeu a buscar alternativas de geração de energia que pudessem atender de forma mais rápida a demanda nacional. Então ele foi construído em 2001, objetivando a produção de comercialização de 48 megawatts, consumindo aproximadamente 250 toneladas por dia de óleo combustível. Considerada emergencial esse centro energético, entrou em operação comercial em setembro de 2002 e sua obra durou 7 meses.
Aqui está uma visão aérea da Termocabo. E outro fator importante é que essa planta industrial do Termocabo SA, ele opera com 3 motores Wärtsilä 46, que operam com um sistema de alimentação interna baseado em combustível diesel, em virtude da norma ISO 8217-2017. Esse é de inglês, que é uma norma inglesa, prezando diretrizes voltadas a rigorosas limitações na quantidade de impurezas presentes no fluido de alimentação. Então, outra termoelétrica presente no setor do cabo é a Energética Swap 2 SA, também conhecida só por Swap Energia, que é uma sociedade de propósitos específicos, iniciando sua operação em janeiro de 2013, com o objetivo de suprimento e comercialização de energias através da UTI Swap 2. UTI é usina termoelétrica, a abreviação de usina termoelétrica. E ela detém uma instalação de 381 megawatts. Ela possui 80% de participação capital e do petróleo brasileiro SA, com 20% restantes de outras empresas. Essa é uma visão aérea também da SOP 2. E ela teve uma participação de uma empresa alemã conhecida como GE, que foi ela que pôde processar o lodo residual de óleo para a geração de potência indicada anteriormente, 381. Então, quando a usina está parada, ela consome cerca de 275 litros de óleo por hora, apenas com aquecimento, que leva a economia de 198 mil litros de combustível, um custo de 480 mil reais. Ela também usa motores providos de fabricantes da Wärtsilä, eu acho que é assim que se pronuncia, com 17 unidades com potencial de 22,42 megawatts cada unidade. E atualmente está tendo grandes esforços para inclusão de mais térmicas a gás natural, como térmicas mais baratas e menos poluentes. Visto isso, temos a empresa Wärtsilä, como foi mencionado, ela está presente nas 2 principais termoelétricas da região do Cabo. Era uma empresa, se eu não me engano, tailandesa, que aproveitou a situação do Brasil, que ele estava tentando, como foi citado no começo do século XXI, estava tentando migrar para outras formas de adquisição de energia. E essa empresa ajudou, se estabeleceu aqui, um polo aqui, para poder ajudar a construção dessas termoelétricas. Ela entrega soluções de usinas termoelétricas de 1 a 300 megawatts, como também ela atua em negócios náveis, com relação a produtos de indústria de produção de navios, assim como plantas de termoelétricas. Elas são especificadas apenas nesses 2 polos principais. E aqui, por fim, eu vou apresentar 2 catálogos. Esse aqui é para o motor 46F Wärtsilä. Esse é em linha, motor em linha, esse catálogo. E esse catálogo aqui é para o motor 46F em V, porque a usina